Daniel, capítulo 4. O segundo sonho alarmante do rei. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, paz e prosperidade. Pareceu-me bem necessário divulgar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo, determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tivera. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel, e creio que o espírito dos santos deuses está nele. Então falei com ele: Belsazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois para mim. Estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu, e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, santo anjo, que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigarem debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará da grama da terra, como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 idãs, tempos ou anos. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer, e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação desse pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o espírito dos santos deuses vive em ti. Daniel esclarece o pesadelo do rei. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus, e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos,
na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu e em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruí-a. Porém, deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos, ou período de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo expediu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos, e viverás com os animais silvestres. Comerás capim, como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens, e os dá a quem quer, e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que Chamaim, os céus, dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Cumpre-se a revelação de Daniel. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. O rei volta ao juízo e louva a Deus. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável, de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel capítulo 5. Daniel revela a escrita na parede. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, Bel proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida,
Belsazar deu ordens expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha espoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas. Então, rapidamente, lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede na parte mais iluminada do palácio real. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro, e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me declarar sua verdadeira significação, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado terceiro em importância no governo do meu reino. Então todos os místicos e sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler o que aquela enorme imagem de mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsazar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito mais pálido. Todos seus convivas e os membros da sua corte também estavam aterrorizados. Tendo a rainha-mãe ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus maus pensamentos, nem se desfaleçam a tua fisionomia. Eis que há no reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele, com certeza, te revelará o segredo e o sentido dessa escrita na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai mandou trazer das terras de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em tua pessoa, e que em ti se acham a luz, o conhecimento e extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios e os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazidos às pressas à minha presença para lerem a inscrição que está na parede e me desvendarem seu correto sentido. Mas não puderam dar-me a interpretação destas palavras. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler esta inscrição e me esclarecer quanto à sua correta interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro em teu pescoço e serás nomeado ao posto de terceiro em importância no governo do meu reino. Então Daniel, Deus é meu juiz, replicou o rei Belsazar: Bel proteja o rei. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum de teus comensais. Todavia, lerei sim as palavras que foram escritas na parede para o rei e lhe desvendarei todo o seu significado. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Devido à magnificência que Deus lhe concedeu, pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante de sua presença soberana, porquanto a quem o rei decidia matar, matava. A quem julgava poupar, poupava.
A quem desejava promover, promovia, e a quem desejava humilhar, humilhava. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Foi excluído do convívio com outros seres humanos, e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais. E passou a morar junto aos jumentos silvestres e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. E assim viveu até reconhecer que Deus, Altíssimo, é o soberano e domina sobre o reino dos homens e coloca no poder a quem ele deseja. Mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra Deus dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo para que nelas bebesse tu, os teus nobres, e convivas as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não pode nem ver, nem ouvir, nem sentir, e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso ele mesmo enviou aquela mão que viste, a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel upassim. E este é o significado dessas palavras. Mene, mene. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Upassim. Seu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado, e Dariavesh, Dario, o imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsazar com a idade de 62 anos. Daniel capítulo 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Então pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiu encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: Ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto.
Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E, mais que depressa, foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: Tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: Sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem dá as tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: Ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real, o edito assinado do rei, pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: Que o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel-selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Daniel saiu ileso da cova dos leões. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-lo dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: Ó caro rei, vive para sempre! Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirasse Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entrementes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudesse chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo. E permanece para sempre o seu reino, não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa.